RCV Notícias. 7 da manhã em Cabo Verde, vamos para o primeiro jornal, como sempre na abertura com os títulos. O diretor-geral da Aprosondagem, José Semedo, denuncia chamadas telefónicas anónimas dirigidas a ele próprio e a dirigentes da empresa com ameaças físicas. O bastonário da Ordem dos Advogados defende que o caso deve merecer a máxima atenção das autoridades nacionais. A resolução definitiva da decisão da Comissão Nacional de Jurisdição do PICV sobre o pedido de demissão do secretário para a organização, Jorge Lopes, está a ser ponderada pelo presidente do partido. Maternidade atípica, as fases ocultas da maternidade é o tema principal do terceiro seminário sobre saúde mental materna, que é realizado hoje numa parceria entre a Faculdade de Ciências e Tecnologias da UniCV e a campanha Maio Furtacor Cabo Verde. Uma resolução do Conselho de Ministros que entra hoje em vigor aprova medidas emergenciais de controle sanitário da peste suína africana na ilha da Boa Vista. 52 mil contos previstos. O presidente da Câmara Municipal, Cláudio Mendonça, considera que são insuficientes. Programa de formação de treinadoras para a inclusão desportiva do Comitê Olímpico está a começar com financiamento da União Europeia. As causas do incêndio ocorrido ontem de madrugada e que reduziu a cinzas o navio semi-industrial Peixe-Rei II vão ser passadas a pente fino. O primeiro passo foi dado ontem pelo Ministro do Mar, que fez reunir todas as estruturas marítimas e portuárias, incluindo o IMP e a Enapor. Então vamos para o desenvolvimento destas e outras matérias no primeiro jornal, edição e apresentação do Júlio Vera Cruz Martins, com a técnica do Adão de Brito. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá a Rússia, ignora o ultimato de cessar-fogo pedido pela Alemanha, com efeitos a partir da meia-noite desta terça-feira, e lança ataque com drones contra a Ucrânia. Durante toda a noite foram abatidos 10 drones lançados pela Rússia, foram abatidos pelas unidades de defesa aérea na Ucrânia. A Rússia lançou efetivamente 10 drones durante a noite, tendo todos sido abatidos pelas unidades de defesa aérea ucranianas, confirmou a Força Aérea de Kiev hoje de manhã. O último ataque com drones ocorre depois da Alemanha ter ameaçado com novas e mais duras sanções se Moscovo não concordasse com um cessar-fogo até a meia-noite de segunda-feira. O relógio está a contar, ainda temos 12 horas até o final do dia, disse ontem o porta-voz do governo, Stefan Cornelius, por volta do meio-dia de segunda-feira, que confirmou que a Alemanha estava a coordenar com os parceiros europeus a aplicação de sanções adicionais. O ultimato foi dado em resposta à recusa da Rússia em aceitar o cessar-fogo incondicional de 30 dias apresentado pela Ucrânia, uma proposta colocada em cima da mesa inicialmente pelos Estados Unidos em março. O presidente norte-americano Donald Trump encontra-se no Médio Oriente e anunciou que deverá estar quinta-feira próxima na Turquia para acompanhar o primeiro provável encontro entre Ucrânia e Rússia para negociações diretas. A empresa de estudos de mercado, inquéritos de opinião e consultoria económica, a Aprosondagem, denuncia num comunicado emitido ontem a vandalização da sua sede por apedrejamento no passado dia 4 e ameaças físicas através de chamadas telefónicas anónimas dirigidas ao diretor-geral e a dirigentes da empresa. O comunicado refere que o ato, que considera condenável, ocorre num momento em que está a produzir e a divulgar publicamente dados estatísticos sobre a situação política e económica de Cabo Verde. O bastonário da Ordem dos Advogados defende que o caso deve merecer a máxima atenção das autoridades nacionais, nomeadamente dos órgãos da Polícia Criminal e do Ministério Público.
no sentido de garantirem toda a proteção à empresa e aos seus responsáveis. São situações totalmente inadmissíveis, portanto, nós vivemos num país que se diz de Estado de Direito Democrático e não é admissível que uma empresa publique dados estatísticos e depois seja confrontada com esse tipo de atuações. É inédito. Eu até diria que Cabo Verde, nesse aspecto, precisa de um choque de bom senso, porque devemos fazer tudo para fazer valer as garantias individuais escritas com clareza na nossa Constituição e que até hoje nos fizeram sentir de orgulho da nossa democracia. Estou aqui a falar principalmente na questão da iniciativa privada, da liberdade de opinião e da liberdade ligada, neste caso, à publicação de dados estatísticos. Se alguma pessoa, entidade não esteja de acordo com o conteúdo dos dados, tem sempre o direito de mandar também produzir a sua estatística e divulgar e criar-se aqui um debate à volta do tema. O que não é admissível é esse tipo de situações de violência para tentar condicionar o trabalho de uma entidade. A Ordem dos Advogados é co-organizadora da 4ª Conferência Ibero-Atlântica sobre Justiça Penal face à realidade social e económica que tem lugar hoje e amanhã na cidade da Praia, no auditório do Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais, também ele co-organizador, tal como a Universidade Católica de Portugal e de Vigo, de Espanha. Com essa conferência e também com essa parceria, queremos demonstrar que quando a academia ou as instituições como a Ordem dos Advogados se unem à academia, o debate desses temas ganha em qualidade. E esse é um dos grandes objetivos com a realização desse congresso. Trata-se de um fórum de discussão e divulgação científica no domínio do direito processual, penal e novas tecnologias. Teremos entre os principais oradores professores universitários da área científica do direito, da engenharia informática, juízes, advogados e membros das forças policiais, tanto nacionais como estrangeiro. Júlio Martins Júnior admite que a participação na 4ª Conferência Ibero-Atlântica marca o início do programa de comemorações do Dia do Advogado Cabo-Verdiano, que é celebrado na próxima segunda-feira. Temos também algumas iniciativas planeadas, nomeadamente o apoio jurídico que damos junto dos presos no estabelecimento prisional da Praia, no Sal e em São Vicente, que é uma forma também de prestarmos um serviço à comunidade. Normalmente criamos equipas de advogados que estarão presentes nesses estabelecimentos prisionais durante 2 dias para a prestação de apoio jurídico e, paralelamente, teremos também algumas ações sociais, nomeadamente a recolha de objetos de material de higiene, também para distribuir junto dos estabelecimentos prisionais. A Conferência Ibero-Atlântica é aberta hoje à tarde e começa com o painel sobre a proteção da vítima de violação sexual e baseada no género. A resolução definitiva da decisão da Comissão Nacional de Jurisdição de suspender o secretário para a organização, tido como gestor da base de dados do PICV, Jorge Lopes, está a ser ponderada pelo presidente do partido. Não pode suspender militantes sem um processo disciplinar e o Jorge, até este momento, que eu saiba, não cometeu nenhuma infração disciplinar. Exerceu a sua liberdade de questionar, de fazer, de pedir a verificação. Isso é natural, é normal. Qualquer militante poderia fazer o que ele fez. Em declarações publicadas ontem pela Infopress, Rui Figueiredo esclarece que quem tem competência para gerir a base de dados do PICV é o próprio secretário-geral. O Jorge Lopes foi sempre, digamos, convidado pelo secretário-geral para dar o apoio técnico na construção e gestão de base de dados. Portanto, ele tem apoiado o secretário-geral na construção da base de dados e na gestão da base de dados. Ele não gera a base de dados. A Comissão de Jurisdição agiu a pedido de uma candidatura. É natural que tome decisões e eu não, como a semelhança do que eu faço com as decisões dos tribunais, que não comento, não questiono, eu também não comento, pelo menos publicamente, as decisões da Comissão de Jurisdição, que é uma espécie de tribunal interno do partido.
A suspensão de Jorge Lopes tem origem na candidatura de Francisco Carvalho, afinal o principal visado no pedido de fiscalização desencadeado por Jorge Lopes junto do Tribunal Constitucional. Agora as diretas para a eleição do PCV estão marcadas para 25 de maio e o Congresso para 27, 28 e 29 de junho que vem. Maternidade atípica, as fases ocultas da maternidade é o tema principal do terceiro seminário sobre saúde mental materna, que é realizado hoje numa parceria entre a Faculdade de Ciências e Tecnologias da UniCV e a campanha Maio Furtacor Cabo Verde. A docente da UniCV e membro da organização, Denise Cardoso, afirma que durante o seminário um dos pontos em debate é saber se de facto há apoios no país para dar suporte a Edson Martins às mães atípicas. O terceiro seminário sobre saúde mental materna com foco na maternidade atípica visa dar uma atenção especial às mães que vivenciam uma maternidade fora do esperado, como avança a docente Denise Cardoso, membro da organização do evento. Que é quando esta mãe possui alguma alteração, seja ela física, ou psicológica, emocional, ou tem um filho neurodivergente, não é? Com alguma alteração neurológica ou outra que dificulta ainda mais este processo de maternidade. Então, sabemos que isto vai pôr em causa a questão da saúde mental da mulher e por isso decidimos trazer este ano este tema e tratar as dificuldades, os desafios que se põem também na nossa realidade. Denise Cardoso sublinha que muitas instituições, nomeadamente as escolas, não estão preparadas para lidar com a maternidade atípica, assim como os professores que precisam de formação para saber atuar com crianças com necessidades especiais. E estruturalmente também, não é? Há uma série de coisas que é preciso se ter nessas estruturas públicas de ensino para poder dar uma resposta melhor a estas situações. Em termos institucionais também temos outras complicações, em termos de apoios, de abonos, enfim, que possam apoiar melhor em termos de leis, que possam apoiar estas mães que precisam muitas vezes não só de uma ajuda financeira, mas também precisam muitas vezes de tempo para cuidar destas crianças, porque exigem um cuidador sempre constante. O terceiro seminário vai reunir numa mesa redonda especialistas da área da psicologia e do direito para compreender os apoios já criados em Cabo Verde com vista a dar suporte às mães atípicas. Ou se realmente não existe nada de momento que ajude e que suporte estas situações. Perceber também através de um painel onde temos psiquiatras como é que é ser uma mãe atípica e como é que é viver estas adversidades quando o problema é da mulher, quando ela tem uma condição física, psicológico ou emocional que dificulta o processo de maternidade, e vamos ter também neuropsicólogos, fonoaudiólogos que nos vão mostrar um bocadinho a outra parte, não é? Quando é o filho que tem o problema, quando é o filho neurodivergente, que projetos, o que é que se está a criar para dar apoio a estas crianças que necessitam de cuidados especiais. O terceiro seminário sobre saúde mental materna, maternidade atípica, as fases ocultas da maternidade, tem início esta manhã no campus da UniCV. Os enfermeiros que trabalham no banco de urgência enfrentam a sobrecarga horária e a falta de materiais. A conclusão é tirada do projeto de investigação sobre satisfação dos enfermeiros no banco de urgência e o seu impacto na relação com os utentes. É um projeto de Rosemer Silva, estudante de mestrado em urgência e emergência, que apresenta hoje o projeto nas segundas jornadas científicas das ciências da saúde, promovidas pela Universidade do Mindelo. O trabalho é apenas um projeto do trabalho em si que iremos realizar para ser entregue no mês de dezembro. Uma conclusão própria, definitiva, ainda não temos. Na verdade, o que eu quero é mostrar a importância dos enfermeiros, porque os enfermeiros não têm condições dignas de trabalho, sobrecarga horária, déficit de materiais. Quero mostrar que com melhores condições, com materiais adequados, ou um horário adequado para os profissionais de saúde, isto irá melhorar o Sistema Nacional de Saúde. Os enfermeiros hoje em dia é considerado como um pilar, com a base do Sistema Nacional de Saúde. E se nós tivermos melhores condições, nós poderemos atuar de melhor forma. Está a considerar que há uma sobrecarga horária no banco de urgência? Sim.
Tendo em conta que eu sou enfermeira do banco de urgência, eu consigo ver isso todos os dias, é o meu dia a dia. Como é estar a trabalhar e a fazer esse mestrado? É um pouquinho complicado. Trabalho 12 horas por dia, então às vezes fica muito complicado com a sobrecarga horária, com mais as aulas. É um esforço enorme que tenho que fazer para concluir o mestrado. Não pode fazer recurso ao Estatuto de Trabalhador Estudante? Já tentamos isso, mas não conseguimos, não foi possível. Então tem que ser um esforço pessoal. Eu quero concluir o mestrado e tenho que fazer o esforço pessoal para chegar ao fim. Os enfermeiros aguardam a publicação em boletim oficial dos resultados do concurso publicados na página da Direção Nacional da Administração Pública na internet e referidas ontem, Dia do Enfermeiro, pelo Ministro da Saúde. As dissertações do mestrado em urgência e emergência são defendidas em dezembro próximo por 10 dos 27 estudantes inicialmente inscritos. Contas feitas, 17 ficaram pelo primeiro ano. Uma resolução do Conselho de Ministros, que entra hoje em vigor, aprova medidas emergenciais de controle sanitário da peste suína africana na Ilha da Boa Vista. Em concreto, a resolução manda reforçar os investimentos com medidas adicionais, como quarentena, abate sanitário, vigilância epidemiológica e biossegurança, para minimizar o risco de propagação da doença na ilha. O programa gizado pelo Ministério da Agricultura e Ambiente reconhece que têm sido desenvolvidos esforços em parceria com a Câmara Municipal para a concessão de um novo projeto de construção de pocilgas municipais. A resolução determina que o Governo assegura a construção das infraestruturas, enquanto a Idilidade fica responsável pela disponibilização do terreno para o efeito. O Presidente da Câmara Municipal congratula-se com as medidas do Governo, porém, Cláudio Mendonça considera que os 52 mil contos previstos são insuficientes. É bastante suficiente para cobrir toda a demanda e não satisfaz as necessidades, principalmente do ponto de vista dos números de criadores que temos neste momento, de cerca de mais de 1.400 porcos aqui na cidade de Serralho. Estamos a referir uma área de 30 mil metros quadrados de áreas envolvidas com a criação aqui na cidade de Serralho. Estamos a falar de cerca de 216 criadores, 238 pocilgas ou cadastrados. Certamente que haverá necessidade de eventuais apoios complementares e outras medidas para pôr cobro a esta situação. Cláudio Mendonça também reivindica que deve ser a Câmara Municipal a assumir a construção da pocilga. Nós, neste momento, já temos projetos de arquitetura de pocilgas para ser construídas na zona de Manjol, que dista mais ou menos 15 a 20 quilómetros da cidade de Serralho. Nós, do ponto de vista do orçamento da Câmara Municipal deste ano, prevemos 20 mil contos para melhorar essa situação. Com esse montante, iniciar a construção de pocilgas na zona. Um dos valores será proveniente do Fundo do Ambiente, porque está incluindo na Diretiva de Investimento do Ambiente, de 21 a 24, estamos em contato também com o Governo, de modo a recuperar o valor da Diretiva anterior, do ciclo anterior. Acho que aqui também a Câmara Municipal tem o seu papel enquanto poder local. Eu acho aqui que a Câmara Municipal deveria fazer a execução da obra com forte e adequada fiscalização das autoridades sanitárias. Os primeiros sinais de peste suína africana datam de 1966, inicialmente nas ilhas de Santiago e Maio, depois a Ilha do Fogo em 2011 e a partir de 2015 a Ilha da Boa Vista, devido às práticas inadequadas no sistema de criação de suínos e à ausência de medidas higiosanitárias e de biossegurança. O programa de formação de treinadoras para a inclusão desportiva do Comitê Olímpico Nacional está a começar com financiamento da União Europeia. Angélica Vaz. Com o projeto FemCoach, apresentado hoje em Trafal de Santiago, pretende-se, segundo o gestor de projetos do Comitê Olímpico Cabo-Verdiano, capacitar as treinadoras desportivas com vista a promover a inclusão social através do desporto. O projeto FemCoach é um projeto que está a fazer parte do nosso programa de inclusão social
através do desporto. Ele é um projeto que envolve vários parceiros a nível mundial. Ele é um programa que entra dentro de uma iniciativa que chama Erasmus Plus Sport. O objetivo principal é promover inclusão social através do desporto. Especificamente, que o projeto FemCoach, ele está focado nas mulheres. Ele tem como objetivos principais formação e capacitação de mulheres treinadoras para impulsionar aquele movimento de inclusão social de grupos marginalizados, digamos, como podem ser mulheres, alguns jovens e outros tipos de pessoas. Eric Andrade defende ainda que a intenção do projeto é também desenvolver nessas jovens treinadoras competências técnicas, pedagógicas e de liderança para que sejam embaixadoras na promoção do desporto nas respectivas comunidades. Nosso objetivo era de criar embaixadoras e pessoas com algum carisma e algum vontade de continuar a promover desporto e depois de criar projetos ou iniciativas mais locais nas comunidades onde não pode trabalhar. Então, é que essa é uma formação de treinadores. É também uma seleção de pessoas em função dessas capacidades de liderança e de compromisso para aquele projeto. Imagina que destes tem uma iniciativa que quer desenvolver nesse bairro, que é um torneio de futebol feminino ou qualquer outro desporto. Esse tipo de iniciativa lá, depois de sessão de formação e de alguns meses de projeto, é esses que sabem ser responsáveis para a implementação de que as atividades nessas comunidades, digamos. As mulheres lá sabem ser extensões, né, do Comitê Olímpico para desenvolvimento de atividades na comunidade envolvendo mulheres, mas não só, jovens também, mas sobretudo mulheres, meninas que está a ser mais excluído. O projeto FemCoach é financiado pela União Europeia e Comitê Olímpico Cabo-Verdiano. Tem a duração de 3 anos, vai até o final do ciclo olímpico, depois dos Jogos Olímpicos Los Angeles 2028. A apresentação do mesmo hoje em Trafal de Santiago faz parte de um programa diversificado desenvolvido pela União Europeia para celebrar Maio, mês da Europa, em Cabo Verde. Também hoje começa, por iniciativa da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, um intenso programa de formação de treinadores de futebol. As causas do incêndio ocorrido ontem de madrugada e que reduziu praticamente a cinzas o navio semi-industrial Peixe Rei II vão ser passadas a pente fino. O primeiro passo está dado. O Ministro do Mar reuniu-se ontem à tarde com todas as estruturas marítimas e portuárias, incluindo o Instituto Marítimo Portuário e a ENAPOR. Peixe Rei II estava ainda em fase de certificação e é nem mais que um navio semi-industrial construído com o apoio financeiro do Estado e que foi dado ao mar faz amanhã um mês na presença de Jorge Santos. É um navio de 14 metros, um navio com capacidade já para 40 toneladas de peixe, com todas as condições, não só com sonares, com todas as condições de comunicação, e um navio também que já pode ir ao alto mar, não só ir a Nova Holanda, como também ir pescar na costa ocidental da África e ter acesso a maiores pesqueiros dessa nossa zona subatlântica. Por isso é um momento de festa aqui, dos armadores, mas também dos estaleiros que construiu este navio, que é uma empresa também jovem, aqui da Xanda Grande Frente. Esta é a solução que o Governo está a construir para a nossa pesca semi-industrial e industrial. O maior navio deste tipo construído em Cabo Verde. Fontes credíveis consultadas pelo Primeiro Jornal admitem que o Ministro do Mar deve mandar abrir um inquérito para determinar as causas do incêndio, a começar por uma auditoria à construção do navio. Não havia ninguém a bordo. Orlando Lima, o Festival de Cannes começa hoje, naturalmente em França. As estrelas de cinema denunciam o silêncio sobre o genocídio em Gaza. Médicos do mundo acusa Israel de usar desnutrição aguda como arma de guerra, também na faixa de Gaza. E assim foi o primeiro jornal com Júlio Vera Cruz Martins, neste momento 7 da manhã, 24 minutos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.